cara. Ainda bem Rodrigo, que você fechou. tô com a minha esposa aqui orando por você. Eu mostro você aqui, orando, nós estamos orando por você. Eu falei, dá mais um grauzinho na oração aqui, tá pouco. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do CondoCast. Hoje nós vamos falar de inovação, alto padrão e o futuro da moradia. E nós temos um convidado especial, que é o Rodrigo Mendonça. Ele é o fundador da Estrela Urbanidade. Tudo bem, Rodrigo? Marcelo, Prazer tudo bem? enorme ter você Prazer aqui meu. com a gente. Muito obrigado pelo convite. Maurício, obrigado pelo convite. Um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês. Agora é comigo, porra. Você ia passar pra mim, né, porra? Então vamos lá. Depois o Romário mascou aqui. O Rodrigo, como a Marcele disse aí, a gente fica, assim, muito satisfeito de ter você aqui e participando desse nosso segundo episódio, num lugar aqui maravilhoso que não é o único de Juiz de Fora, né? A gente vai em condomínios seus aí, que a gente vai falar mais para frente aí o que você tem feito, né? E até fora da cidade também. Mas agora é te agradecer por você estar aqui junto com a gente, ter dado essa oportunidade e poder levar aí para os nossos pessoas que vão ver nosso podcast, os nossos síndicos, a nossa clientela toda, um pouco aí do seu conhecimento, que eu tenho certeza que vai agregar para muita gente aí. Tá bom, querido? Obrigado, viu? Muito obrigado, pessoal. Estou muito satisfeito de estar aqui. Vai ser um bate-papo bacana. Vamos começar do começo, então. Como que surgiu a Estrela Urbanidade? Como que foi o seu início aí? Você sempre trabalhou nessa área? Como que foi o começo? Sim, eu sempre tive muito ligado à obra, né? Sou engenheiro de formação, sou colega do Maurício. Já tive a oportunidade de trabalhar com o Maurício em alguns outros projetos. E assim, na minha família, eu sou a terceira geração de engenheiros e meu filho de 15 anos já sinalizou que vai seguir engenharia também. Então, estamos seguindo para uma quarta geração. Então, sempre tive muito próximo de projetos de grande porte, de grandes obras, né? E no mercado imobiliário, eu também atuei muito, que foi uma atuação quando eu estava na faculdade ainda, sabe? Fiz alguns projetos aqui em Juiz de Fora, porque eu não podia viajar, então eu atuava e fazia muito projeto, né? Me deu uma base técnica boa para poder hoje trabalhar os projetos que nós temos, né? Mas na realidade, a grande questão do mercado imobiliário, principalmente do que nós fazemos, que é a moradia, né, os empreendimentos residenciais, né, é a transformação e a gente, né? Então, a gente pode trabalhar com obras de grande porte num ambiente industrial e tudo, é uma questão muito operacional, comercial e outros aspectos, né? Quando você vem para um ambiente residencial, onde ali vai ser um lar, vai ser um palco para a vida, para as famílias e tudo, a coisa muda tudo. Então não é só mais projeto, não é só mais desenho, não é só mais máquinas, tem isso tudo, mas isso é só meio para chegar nas pessoas, para chegar no que realmente importa no nosso negócio, que é transformar a vida das pessoas para melhor, né? Então eu sempre atuei nessa área, né, em obras de infraestrutura, obra de desenvolvimento urbano, atuando em projeto, atuando em obra, né? Mas agora, pela Estrela Urbanidade, é que a gente pode realmente, com o pensamento que a gente tenta apresentar ao mercado, transformar a vida das pessoas. E a Estrela, a minha experiência é maior do que a Estrela, né? Eu acho que o meu primeiro projeto de loteamento foi em 1995, eu estava no segundo ano de faculdade, né? E aí comecei a desenvolver na zona leste da cidade alguns projetos. E o último que eu fiz ainda antes da Estrela Urbanidade foi entregue em 2001, que é o Estrela Sul, né? Que a cidade toda conhece, que inspirou muito aqui o Estrela Alta, onde nós estamos, e inspirou muito a Estrela Urbanidade. Fiquei um tempo... Rodrigo,
desculpa eu te interromper, Claro. mas é aí que eu queria chegar, né? Você já deu um salto aí. A Estrela Urbanidade, né, que é a empresa que você trouxe, que você hoje está aí, né, inovando aí o mercado de Juiz de Fora, ela foi fundada quando? A Estrela Urbanidade? A Estrela Urbanidade foi fundada em 2014. 2014. E ela tá? veio ao mercado em 2018 com o lançamento desse Então, projeto aqui. É isso que eu queria entender. Ou seja, quando você montou a Estrela Urbanidade e ela já começou a vir para o mercado, você já tinha assim mapeado a tua estratégia de como você queria a Estrela Urbanidade. Você já tinha esse plano ali dentro da tua cabeça o que ela seria? Exatamente não, né? Totalmente como a gente pensa hoje, não. Isso veio sendo construído ao longo dos anos, ao longo dos projetos e das experiências principalmente. Sim, né? claro. Das experiências no relacionamento com as cidades, com as pessoas. Né? O Estrela Alta tem uma história muito bacana porque a Estrela Urbanidade foi fundada por conta do Estrela Alta. Né? Ela nem chamava Estrela Urbanidade, tinha um outro nome. Em 2014, a empresa foi fundada e comprou a área do Estrela Alta. E trabalhamos 4 meses, era uma turma grande, que eu brinco que era a Equipe. Trabalhei praticamente sozinho nesse projeto durante 4 anos, desenvolvendo e aprovando ele, licenciando ele. Foi um licenciamento grande demais, demorou bastante, com competência aqui no município, competência no estado. E tivemos vários projetos, vários desenhos urbanos, vários projetos que eram testados, não funcionava, pesquisa, uma série de coisas. Mas foram 4 anos pré-operacionais, vamos chamar assim. Né? E aí em 2018, em junho de 2018, nós aprovamos o licenciamento ambiental no estado, aprovamos o licenciamento ambiental no município, e começamos já a entender que poderíamos lançar o projeto naquele ano. Né? E aí foi quando começou a questão mais da comunicação, do marketing, do branding e outros aspectos. Né? Então, naquela ocasião, a gente ia lançar o Estrela Alta, o mercado estava represado em termos de produto de alto padrão, mas ao mesmo tempo o mercado estava um pouco ressapiado com esse tipo de produto, porque o último lançamento que tinha sido colocado no mercado naquela ocasião tinha sido o Alphaville, e naquele momento o Alphaville ainda não tinha decolado, não tinha ainda valorizado, e os clientes, e como a gente tem muito de Alphaville no Estrela Alta, né, porque a escola do que eu faço ainda é o Alphaville, muitos profissionais que trabalham com a gente vieram de lá, o Alphaville mudou esse mercado com muita força, mas naquele momento o projeto aqui de Fora não estava ainda com a força que ele tem hoje, e as pessoas faziam uma comparação. Né? Ah, mas poxa, quem me garante que não vai ficar aqui assim também, né? E aí a gente precisou trazer o nome Estrela vindo do Estrela Sul para agregar e falar, não vai, exatamente, não vai, que é um projeto meu, mas não é da Estrela. Não vai porque quem está fazendo é quem fez o Estrela Sul. O Estrela Sul hoje é uma referência de valorização da cidade. Sim, né? sim. E o Alta eu não preciso nem explicar, né? Tá aí, né? O porquê do nome Alta. E aí depois disso, depois de batizar o produto, né, e essa questão toda, tá bom, beleza, mas quem assina? E a gente queria que tivesse algo mais institucional por trás da assinatura e não fosse o Estrela Alta do Rodrigo, por exemplo. Né? E aí veio, né, como óbvio, Estrela, naquela ocasião, Urbanismo. Né? Estrela Urbanismo, que nós mudamos o nome da empresa. Então o Estrela Alta batizou a Estrela Urbanismo e hoje Estrela Urbanidade. Agora fala, por exemplo, uma questão que eu queria que você falasse para a gente aqui. O Estrela Alta, a partir quando ele foi lançado, como é que foi o lançamento dele na cidade, a aceitação, na hora que você botou na venda, como é que foi acontecendo isso daí? Foi uma experiência assim, que eu acho que eu talvez não vá conseguir repetir ela novamente. Né? Eu tinha muito pouca experiência, assim, minha experiência era muito técnica na engenharia, em obra e tudo, então eu tinha certeza do que eu estava fazendo nesse sentido. Né? Mas na parte comercial, na parte de venda, minha experiência era zero. Né? Contratei uma empresa que tinha muita experiência nisso e fui acompanhando e monitorando alguns pontos lá e aprendendo com eles. Né? E foi curioso, né? Foi curioso porque eu estava lá conduzindo o assunto, mas com pouca experiência, com pouca propriedade.
E eu tinha muito medo, não sabia o que vinha, apesar da pesquisa de mercado ter dado, assim, que a gente venderia o projeto todo em um dia, né? E a pesquisa falou assim, ó, qualquer coisa que você fizer nessa área, você vai vender em um dia. E só que eu nunca quis fazer qualquer coisa. É bom você falar o projeto todo é o quê? Quantos lotes? 556 lotes. 556 lotes em um dia. E, na realidade foram 540, porque 16 lotes eu tirei uns para mim, meu pai, família, sócio. A gente reservou alguns não para vender, para uso, Claro. né? E aí foram 540 lotes em um único dia, né? E o mais curioso é que, como eu não sabia como é que seria mesmo, né? Durante o processo comercial, fizemos uma loja lá no espaço, recebemos clientes, apresentamos o projeto, maquete, aquela coisa toda, o conceito, o produto, as imagens, perspectivas, enfim, para no dia 18 de agosto de 2018 a gente abrir as vendas, um sábado, né? E no meio do caminho eu não sabia, e eu precisava, sem sombra de dúvida, declarar, eu precisava ter um sucesso aqui, né? Porque se eu quisesse ter um segundo projeto, eu sei que o Estrela Alta é que empurraria ele ou não, né? E aí eu falei com o mercado, ó, mercado, eu vou lançar, vou botar no mercado só metade dos lotes. Ah, mas não, só metade. Ah, onde é que não? Vou escolher metade aqui, vou colocar e vou lançar. Aí no meio do caminho, foi pegando força, muito cliente, muita gente interessada pegando força, e eu esqueci esse assunto. Né? No dia da venda, vum, abri, e como tinha muita gente que tinha comprado no Alphaville e que estava ressapiado, uma galera falou assim, vou esperar o dia seguinte. Vou esperar porque vai sobrar lote baratinho, não sobrou, né? Aí o que eu recebi de telefonema no dia seguinte, falando, quando é que você abre a segunda fase? Eu falei, segunda fase? Que segunda fase? Não, você não falou que... Ih, rapaz, foi mal, esqueci, cara. Não tem segunda fase, vendeu tudo. Me arruma um lote. Eu falei, não tem, cara. Agora não tem, lamento, cara. Né? Foi curioso, porque realmente eu tava... eu tinha pouca experiência nessa questão de venda comercial e fomos pegando outras experiências, tivemos outros lançamentos, né? Hoje já são 5 projetos lançados, 6 projetos lançados na cidade de Fora. Desses 6 projetos, são 4 entregues, 2 em obra, e temos aí pelo menos mais, ao longo aí dos anos, mais uns 8 a 10 projetos para lançar aqui na cidade, na cadência certa, porque a cidade não absorve tudo de uma vez só, né? Então, sim. E sem contar que os nossos projetos são muito customizados, né? Não somos uma fábrica de projeto, a gente não acredita no Ctrl-C, Ctrl-V no mercado imobiliário, justamente porque o que eu trabalho são produtos residenciais e o lar ele tem uma relação afetiva com as pessoas, e essa relação afetiva ela vem da história, vem da cultura, né? Então aquela expressão que a gente fala, aqui eu me sinto em casa, certamente é que você identificou no ambiente físico alguma coisa que te remeteu à sua infância, à sua criação, alguma coisa que você experimentou e ali você se sentiu bem, né? É o que a gente chama de lugar. O lugar é aquele espaço físico dotado de significado para as pessoas. E o lugar é o que a gente procura construir. Então, eu não consigo fazer projeto igual porque as pessoas são diferentes. E eu preciso fazer para as pessoas. Então, meus projetos são todos diferentes. E até você entender o que a pessoa deseja de um projeto demora muito tempo, né? Demora muito tempo. Então, não dá para fazer um projeto atrás do outro, porque você tem uma questão comportamental, cultural que você precisa entender. Aqui de Fora é fácil. Se eu vier lançar um projeto aqui na Zona Sul, eu sei exatamente o que o público aqui deseja e como eu vou impactar positivamente. Já na Zona Norte eu já não sei, cara. É outra cultura. Doido, entendeu? Fui para lá, lancei um primeiro projeto lá ano passado, mas demorei muito porque eu tive que entender como que a Zona Norte da cidade funciona, que é diferente da Zona Sul, né? Estamos indo para outras cidades, é a mesma coisa. Então isso requer um trabalho muito, muito customizado. Eu brinco que é uma alfaiataria de empreendimento imobiliário, porque a única coisa que é certa é que cada um vai ser diferente do outro. Já tem um comercial também, não tem? Esse é o 4º projeto que a gente entregou agora, que é logo aqui atrás, que é o Estrela Alta Business, que é um projeto focado em negócios, né? Não é residencial. Então ele é um projeto para operações comerciais, de logística, indústria, distribuição e por aí vai. Está sendo entregue agora em agosto, está pronto. Se quiser comprar terreno lá também já também não tem, né? Já acabou. Lá zerou a pedra no final do ano passado. Foi um projeto pequeno, né? Mas muito, muito bacana, muito diferente. Um produto diferente que a gente faz, mas uma oportunidade de fazer algo que possa também transformar a cidade, não só na questão de fazer algo
diferente, mas fazer algo que a cidade está necessitando, né? Porque hoje, principalmente a parte de entrega, né, da logística de última milha, é um negócio. Se você parar às 7 horas da manhã lá na Log, ali na BR-040, você não acredita a quantidade de moto e carro que entra e sai lá, cheio de pacotinho. E não tem dia nem hora mais, né? A galera entrega domingo de manhã, é um negócio impressionante, né? Então o produto pegou muita força por causa disso, né? Porque a distribuição e algumas coisas dentro da cidade hoje estão cada vez mais difíceis, né? Foi bem bacana, uma experiência legal e que pretendo repeti-la. Rodrigo, a gente vai chegar num assunto aqui, e uma coisa que eu acho bem bacana tua aí, é que você só não entrega o empreendimento e vendi tudo e estou indo embora cuidar do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção é que você, pelo menos os primeiros 2 anos ali, você gosta de participar e participar efetivamente como o presidente da associação, né? Para você ver ali o teu projeto nascendo, amadurecendo, você poder acompanhar com a expertise que você tem, né? De tentar, ou seja, colocar a coisa mesmo dessa maneira que você falou aqui para gente. Então, assim, o que você acha? Eu coloco isso como quase um pós-venda que não tem, né, no nosso mercado, né? E aí já entra, né, Marcelo? Depois você fala na nossa parte, que é síndicos, que é o nosso dia a dia, e você também acaba exercendo essa função aí de... Hoje eu não sei nem de quantos condomínios você tem essa frente. Eu sou síndico de 4, né? Olha só, que loucura, né? Síndico e presidente da associação de 4. Então, que loucura. Então, assim, Marcelo pode acrescentar alguma coisa aí do que ela achar sentido, mas o que fica aqui para mim é perguntar, assim, essa tua experiência também no dia a dia, com o condômino, com a satisfação do cliente, né? Eu acho que assim, também entender, a gente acaba entendendo um pouco o motivo de você estar ali nesses primeiros anos, mas assim, quando foi que você teve esse start, assim, de que eu preciso, né, assumir ali durante um tempo para ser também um dos diferenciais do seu empreendimento? Essa é uma pergunta bem interessante e uma pergunta talvez a mais comum que eu recebo, né? Porque é algo bastante inédito no mercado, né? Bastante inédito. Tem algumas iniciativas próximas, né, que, como mais uma vez eu disse, o Alphaville protagoniza, então o Alphaville ele estrutura uma associação de moradores de uma maneira fantástica, né? Tem lá o Alphaville mantendo algumas questões lá, que independente dele ter lote no empreendimento ou não, ele ainda consegue determinar. Tem a Fundação Alphaville que atua, né? Mas é algo ainda menor do que o que eu venho fazendo e que eu venho buscando, que não é simples, né? Não é simples, muito pelo contrário, tem momentos de muita alegria, momentos assim muito bacanas, mas também em alguns momentos é bastante estressante. Qual que é a lógica que está por trás disso, né? Primeiro, eu não sou síndico profissional, não é esse o meu papel e tudo. E assim, como o que nós estamos fazendo aqui, né, é de levar uma mensagem diferente para esse público, né? Que é um público muito importante, né? É uma atuação extremamente importante, mas que infelizmente, como muita coisa na nossa sociedade, ela se perdeu, distorceu, e a gente não pode aceitar que continue assim, e precisamos mudar uma visão, não do síndico especificamente, mas do coletivo, dos empreendimentos imobiliários que são formalizados através dos condomínios ou das associações de moradores, né? Eu costumo brincar lá na empresa que a gente não sabe nada, absolutamente nada, mas a gente conhece todo mundo que sabe, né? Então eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de conhecer as coisas e, poxa, rodei o Brasil conhecendo empreendimentos, alto, baixo padrão e pessoas, sempre chegando através de pessoas que participaram de alguma forma ou conhecem e tal. E o que eu pude observar é o seguinte, que os empreendimentos mais impactantes, tá? Os empreendimentos mais valorizados
eles não são necessariamente os que têm a melhor localização, os que têm o melhor projeto ou que têm a melhor construção. Não passa necessariamente por aí. Quando tem isso é muito bom, né? Mas os empreendimentos mais impactantes, e quando ele impacta, ele valoriza, quando ele transforma, ele valoriza, né? Por quê? Porque a transformação positiva gera desejo. E no que gera desejo, todo mundo quer. No que todo mundo quer, o preço sobe. É uma lógica simples, né? E os empreendimentos que eu conheço que são extremamente valorizados, eles têm a comunidade mais forte, maior união, maior alinhamento, maior felicidade. É impressionante, né? Tem um empreendimento que é uma referência para mim, eu já estive lá algumas vezes, que sempre que eu estou próximo eu quero ir lá. É um empreendimento na cidade do interior de São Paulo que chama Sumaré. O empreendimento é dentro de uma comunidade muito carente, para não dizer assim, não chega a ser uma favela, mas é muito carente, fábrica perto e tal. E ele é aberto e chama Vila Flora, projeto da Rossi. E a Rossi, no bom sentido, errou a mão na implantação da comunidade. Cara, que lugar fantástico. Projeto Minha Casa Minha Vida. São vilas de 50 metros quadrados cada unidade, sobradinhos, às vezes casa geminada. Agora está começando a verticalizar, que o projeto é muito grande. É aberto. Olha só, você não vê uma casa, você começa a primeira impressão, né? Nós que somos técnicos, assim, por natureza, você não vê uma casa que não tem acabamento, que esteja com a tinta acabada. Aí você olha os carros novos, muita gente na rua, todos os espaços públicos com gente ativados, é festa, é aniversário, e aí, né, você olha e fala, poxa, quanto custa uma casa aqui de 50 metros quadrados? 550, 600 mil reais. Que isso? Eu tô falando com você. É mesmo? É inacreditável. Que loucura. É inacreditável. Isso é muito interessante, que você falou que é um grande desafio dos síndicos e o quanto que é importante o papel ali de quem está administrando em conseguir implantar isso. Então, o que eu penso dessa atuação, né, antes e depois, né? O antes é o seguinte, que é um papel muito meu enquanto Estrela Urbanidade. Tudo que eu vou lançar esse projeto aqui, Estrela Alta, lançamos em 2018. Tudo que eu mostrei para o meu cliente estava na base de promessa, 100%. Tudo era de futuro. E eu falei para ele, ó, você vai ter um lote assim, o clube vai ser assim, a portaria vai ser assado, tudo. E eu te falo que morar lá vai ser muito bom. Vai mudar a sua vida morar lá. Aí o cara toma uma decisão, compra. Na realidade, o que ele comprou? Um papel. Comprou um pedaço de papel, né? Comprou um pedaço de papel. Fica ali todo mês pagando, né? Provavelmente foi a maior decisão de compra da vida dele, para 90 e poucos % das pessoas. A compra de um imóvel é a maior decisão de compra da vida. Ele está lá acreditando. Beleza. Ainda mais se for para morar, né? Pois é. Porque tem comercial é outra coisa, é outro mercado imobiliário. Para morar, não é só uma relação de valorização, é uma relação emocional. Né? O cara, ele investe o sonho da vida dele, né? Toma decisão de vida nesse sentido, decide ter um filho, porque o filho vai morar, projeto da família, um negócio impressionante, né? E, então, assim, aí você promete tudo isso para ele. Na hora que você entrega, né? Você vira para ele e fala assim, ó, tá aqui a chave do seu lote, 5 anos de garantia, qualquer coisa não me procura. Não faz sentido nenhum. Nenhum. A hora dele experimentar o que eu prometi para ele é depois. A minha responsabilidade é muito maior, né? É muito maior. Infelizmente, o mercado imobiliário ele não pensa assim, né? E aí o empreendedor ele vende uma relação ali que continua ou não. Se o cara tiver quitado, acabou a relação, garantia. Se o cara não tiver quitado, me paga aí o mais rápido possível que você está me devendo e vamos em frente. E aí você entra com uma outra lógica, uma outra estrutura, que é a estrutura do condomínio, que às vezes não tem relação nem vínculo nenhum com tudo que foi construído. E o que você falou, desassocia. Verdade. Né? Desassocia. E aí, como muita coisa no mercado hoje, né? Você tem... O mercado está desafiador, né? E aí você tem algumas coisas que são básicas, que eu brinco que é carta para julgar, e algumas coisas que são
o diferencial que faz você ganhar o jogo ou não, né? Então, enquanto gestão de um empreendimento imobiliário, depois da entrega, através da ferramenta do condomínio, né, com as figuras síndico, conselho, aquela coisa toda que existe, né, ou uma associação de moradores, enfim. Hoje, o que seria o básico, o feijão com arroz para um negócio desse? Primeiro, saúde financeira, transparência, segurança, manutenção. Concorda comigo? E assim, vocês fazem a gestão de vários condomínios, vocês encontram isso? É tão difícil. É raro, né? É raro. No mercado hoje É está raro, complicado. eu sei. Por isso que quando eu falo que eu vou ser síndico, eu falo, já vem esse cara aí que vai ganhar comissão de alguma coisa, tá aqui para tampar o que ele não entregou. Sempre o pensamento é um pensamento ruim, né? E a primeira coisa que eu faço, e foi o que eu respondi no grupo ontem, foi, pessoal, quando eu criei esse condomínio, não tinha condomínio. Eu tive que instituir o condomínio antes de vender. Sim. Então só tinha eu para ser síndico. E trabalhei a obra inteira. Não é que eu implanto a comunidade ali, que eu vou fazer assembleia de implantação e tudo. Pessoal, eu sou o síndico, né? Mas fiquem à vontade, se vocês entenderem que eu não sou a melhor pessoa, meu cargo está à disposição, vamos chamar uma eleição e sem problema nenhum. 100% dos casos, todo mundo quer que eu continue. Normal, eu tenho a história do empreendimento, eu tenho uma série de coisas. Só que no dia a dia, isso não é tão simples, porque todo mundo fica querendo entender onde é que eu quero chegar. Por quê? Porque o grande diferencial, ele nem é sequer pensado. Ele não é nem sequer imaginado pela maioria das pessoas, que é o quê? Que é trazer vida e vida melhor para os empreendimentos. Então, poxa, eu falo para você aqui, por exemplo, no Estrela Alta, que já está implantado há alguns anos, eu não cuido de manutenção, eu quero saber da festa junina, quero saber se a turma está satisfeita com o serviço, nós prestamos um serviço. A taxa de associação é uma contraprestação, tanto é que eu nunca tive nenhuma taxa que foi aumentada por conta da necessidade de serviço ou taxa extra negada em nenhuma assembleia nossa. A turma entende valor. Mas então hoje aqui no Estrela Alta você continua à frente, não te deixa eu sair. À frente. Eu já até pedi para sair uma ocasião, renunciei, mas eles não aceitaram a minha carta de renúncia e eu tive que voltar e voltei com muita tranquilidade, muita satisfação. Isso aqui hoje para mim, né, hoje de manhã eu estava com a Fabrícia, que é a nossa gestora aqui, eu fiz uma reunião com ela, eu tenho encontros aí rotineiros com ela, eu tenho uma diretoria que hoje é muito importante, que é uma diretoria formada só de moradores, porque essa dinâmica também é muito interessante, né? Quando você entrega um empreendimento, você tem duas figuras que o síndico precisa equilibrar. É o investidor, que é necessário, é muito importante, e o morador. Perfis diferentes. São totalmente diferentes, entendeu? Você tem que entender. E você pode ter certeza, aquelas discussões que nós estamos experimentando lá no Céu do Parque tem a ver com isso. O dia que você tem 80 moradores igual aqui e 70 casas de construção que o cara já está enxergando a moradia, acabou a discussão. É todo mundo andando para frente no mesmo sentido. A dinâmica muda, as necessidades mudam e o pensamento coletivo ele prevalece total. Mas, obviamente, isso tem que ser construído desde o início. Né? Eu acho que é interessante até você falar um pouquinho pra gente como que você faz essa integração entre os moradores, porque é um desafio muito grande. Em muitos condomínios, às vezes a gente vê um condomínio com 400 unidades, a gente chega numa assembleia de condomínio, tem 15, as pessoas não estão interessadas, ou você nem consegue fazer um evento porque as pessoas não vão. Então, assim, é um desafio aí dos síndicos, das administradoras de condomínio, e você faz isso aqui de forma brilhante, né? E o que de forma prática, como que você consegue integrar esses moradores? Isso até é educacional, né? E tem um ditado que você fala que se quiser mudar a cultura de um homem, começa pelos seus avós, né? Então é um processo de longuíssimo prazo. Mas não quer dizer que a gente não possa tentar e ter os resultados mesmo que ainda tímidos, incrementais, né? Bom, primeira coisa, tem que ter liderança forte. O síndico profissional não é simples para ele ter essa liderança. É quase uma delegação perversa, sabe? Não é simples, tem que ter uma liderança que tenha credibilidade, que tenha condição de discutir os assuntos na energia que precisa, né? Então, esse é um ponto. Segundo, tem que ter muita comunicação, porque num ambiente
diverso, para não falar difuso, né? Ele todo com interesses mil. Se você não tiver uma comunicação muito boa, dá problema. Se as pessoas não souberem para que lado que nós estamos indo, qual o objetivo, né? Fica complexo, né? E a comunicação num ambiente, eu brinco com a Fabrícia, você tem 400 chefes. Não é isso? Todo mundo chega e acha que ela trabalha só para ele lá e assim, de certa forma, a gente tem que servir, né? Mas tem que ter regra, é normal. Não é só ser aquele síndico apaga incêndio, né? Não, de jeito nenhum. Se ele entrar num condomínio com essa visão, né, Marcelo, de só ficar apagando incêndio, ele não vai então ter tempo. Olha só, tem que ter liderança forte, tem que ter comunicação boa e tem que ter que você pode entender como um propósito, né? Que é mais nessa linha de uma formação de uma comunidade forte, ou alguns vão entender regra, porque tem uns que vão se mover pelo propósito. Poxa, eu vou me aliar a esse pensamento porque a minha vida vai ser melhor. E tem outros que só vão porque tem regra, porque tem multa, né? Eles vão tentar a sorte, né? Vão tentar a sorte, mas no final das contas, por um motivo ou por outro, pela cenourinha ou pelo chicote, a turma vai caminhar todo mundo junto. E o dia que tiver só morador, fica mais fácil ainda, né? E diferente do vertical, que você entrega e a ocupação ela é bem rápida, aqui eu não sei quanto que eu vou ter a ocupação total, né? Então essa formação dos moradores ela é muito tímida, ela é difícil, né? Mas quando você tem uma área comum muito qualificada, as pessoas começam a experimentar o empreendimento muito antes de morar. Então essa relação já começa a ser estabelecida. Então tem muita gente que você toma uma decisão e entende a dinâmica porque está aqui todo dia. O cara que nunca pisou aqui, que comprou um lote só para investir, você toma uma decisão ele não entende, né? Então não é simples, né? Não é simples, mas essa questão de equilibrar bem o investidor e o morador é importante, principalmente no início, e depois que forma a comunidade, que os moradores já estão, né? E aí hoje aqui no Estrela Alta eu sou morador, toda a diretoria é de moradores, todos os conselhos são de moradores. Eu tenho pouca dificuldade de conduzir aqui porque a turma conduz sozinha. Ô Rodrigo, assim, saindo um pouco aí isso aí esclareceu bem, eu queria que você falasse um pouco pra gente, assim, da Estrela Urbanidade, né? Ou seja, para você estar com essa estrutura, você tem que ter um time forte e confiável por trás, né? Hoje, por exemplo, como é que você divide a Estrela Urbanidade? Você está com quantos funcionários? Por exemplo, o que você enxerga aí para a Estrela Urbanidade como apoio aí para você? Aí a nossa empresa ela tem 12 anos, né? Agora fez 12 anos. Nós temos uma estrutura de muita gente boa, muita gente jovem, né, competente e que está comigo há muito tempo, até antes da Estrela propriamente, e uma turma que se preocupa com as pessoas. Isso é determinante lá dentro, né? A gente se importa de verdade, se importa. Assim, o cara essa cultura é unânime na Estrela. É unânime, cara. Se qualquer um que entra lá e que não se importa com o outro, com o que está acontecendo, ele dura pouco, né? Então, assim, não quer dizer que a gente aceita tudo, não é por aí, né? Mas é uma cultura muito humana. Por isso que a gente mudou em 2022 de Estrela Urbanismo, que é um termo muito técnico, né, para Estrela Urbanidade, que é um termo muito mais humano, né? Traz essa mensagem com o nome de que o nosso foco são as pessoas e não que os empreendimentos imobiliários são meio para chegar nas pessoas e transformar para melhor a vida delas. Essa é o nosso grande propósito, é por isso que a gente trabalha e acorda e enfrenta aí os desafios diários todos os dias, né? E hoje eu tenho uma área que eu chamo de novos negócios, né? Que é a área que envolve a prospecção de áreas, que eu praticamente atuo diretamente nessa área, não tomo a decisão de contratar uma área sem pisar nela, sem estudar. Eu pessoalmente olho tudo, porque não tem macharré no meu negócio, né, Maurício? Depois que eu contratei a área, cara... Às vezes um estudo desse demanda quanto tempo? Cara, eu costumo às vezes demorar
6 meses para apresentar uma proposta para um cliente, cara. É Pra mesmo? um dono, é muita responsabilidade, Maurício. Eu sei disso. É um negócio assim, o cara vai, ele é uma família que tem ali talvez aquele único patrimônio, quer desenvolver, a cidade chegou perto, quer desenvolver um projeto ali, não tem conhecimento nenhum. E aí eu vou estudar a área e falar assim, ó, eu vou fazer um projeto aqui, vou tirar tantos lotes, vou fazer um VGV de tanto, vou te dar tanto pela área, eu vou fazer isso, e aí eu gero informações para tomar a decisão da minha empresa e tomar a decisão da família, cara, ou dos proprietários. É uma responsabilidade dupla, né? E depois eu tenho que entregar. E você E está depois eu tenho que colocando entregar. eles no bolo também, né? Isso Eles que é. são sócios do negócio, né? São sócios do negócio. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu cuido disso e cuido desse relacionamento com os donos de terreno pessoalmente, praticamente, até um determinado ponto. Depois, estou sempre muito próximo, mas aí passa a ser uma questão mais financeira, fica mais organizado, né? Menos da necessidade, é mais operacional. Então, eu cuido muito disso. Depois, tem dentro dessa área de novo negócio, a área de desenvolvimento. A área de desenvolvimento é a área que cuida dos projetos, né, tanto em termos técnicos de produto, quanto em termos de conceito, de proposta de projeto, né, do porquê nós vamos investir naquela área e transformar aquela gleba num empreendimento imobiliário, desenvolvimento urbano, e qual a mensagem que esse projeto vai levar para a cidade, né? Então, por exemplo, o Estrela do Vale, que nós lançamos lá o ano passado, quando eu olhei a área, vi a zona norte da cidade, quase nenhum espaço público, não tem nem rua para andar, um negócio assim, tal. Eu virei para minha turma de conceituação e falei, olha só, a missão é a seguinte, eu quero o projeto mais feliz do Brasil. Pum. Esse é o conceito. Essa é a ideia central. Central, né, do negócio. Então. Essa ideia central se desdobra em produtos, se desdobra em paisagismo, arquitetura, desenho urbano, comunicação, isso... né? Então aí eu trago uma empresa que vai estudar a região, comportamentos, desejos, uma pesquisa muito qualitativa para não confrontar a cultura local, nem fazer igual. Inovação para mim é isso, né? É você respeitar aquilo que é bom e trazer aquilo que aquela população não tem, de maneira que ela possa junto transformar, né? Então, meus projetos são conhecidos pelos meus próprios clientes como muito inovadores e não tem tecnologia nenhuma, vamos chamar assim. Mas me interessou um pouco aí você falar sobre esse empreendimento aí na Zona Norte, né, que você chegou lá e se deparou com várias carências e tal, então você teve que criar isso dentro do seu condomínio, pelo que eu estou entendendo? Aí eu vou te explicar. Então, porque essa foi a missão. Entendeu? Então, a turma veio e entendeu e captou o que era o desejo. Bom, o projeto chama Estrela do Vale, bairro e parque. O slogan do projeto, alegria de morar, alegria de viver, focado em criança. O primeiro parque municipal que nós vamos construir doar para o município da zona norte da cidade. O primeiro parque naturalizado da cidade de fora, dentro do empreendimento. 4 praças, eu tenho praças que tem tobogã, eu tenho praças que tem carrossel, eu vou ter um carrossel público dentro do empreendimento, né? Cinema ao ar livre, tudo naturalizado, tudo feito com material natural, com tronco de árvore, contato com a natureza, criança, né? Você não tem noção, lago dentro do projeto, negócio assim, um negócio impactante, mas assim, o cliente só não compra se ele não tiver dinheiro, porque na hora que ele olha onde que ele vai morar, ele fala, esquece isso aqui, eu quero minha família, eu quero minha vida aqui, não tem a menor dúvida. Quando você consegue juntar algo que ele nunca experimentou sem confrontar a cultura dele, o pessoal da zona norte da cidade de fora, eles vivem na rua, um negócio de clube, piscina, isso não existe para eles. Eles não querem sair de lá, eles querem contato com a natureza. Estou lançando um agora em Benfica, no ano que vem, que eu vou dentro, esse é fechado, mas vai ter um galinheiro lá dentro. Você acredita? Um condomínio vai ter um galinheiro, vai ter galinha, igual está aqui, ó, vai ter galinha andando pelo... Cara, isso na zona norte da cidade é a coisa mais normal do mundo. Eu conheço gente que mora na zona norte que não tem carro e na garagem fez o galinheiro.
Mas isso você sentiu ali dentro, essa necessidade? Ou Claro, você se inspirou? Conversando com a cidade. Essa do galinheiro saiu dali? Saiu dali, saiu de conversar com as pessoas e entender como funciona, entrar para dentro de tudo quanto é buraco dentro da Zona Norte e botar, conversar com gente, com morador, com comerciante, com corretor, com pessoas que trabalham comigo, que moram. Aí eu contrato o escritório de arquitetura da Zona Norte. Óbvio. Lógico. Já tem a cultura. O escritório que está fazendo é da Zona Norte. Por quê? Porque conversa com as pessoas, sabe o que é a Zona. Então, exatamente. Né? O projeto, assim, é como uma informação aqui inédita, Maurício, vai chamar Estrela da Terra, cara. Por quê? Que bacana. Né? Por quê? Todo mineiro é de onde? Quando você Vem fala da que você terra. vai para, hein? Quando você fala que você vai para cá, você vai para onde? A gente vai pra nossa terra. A gente vai para a Terra, né? O projeto vai chamar Estrela da Terra. Tem esse foco muito rural, muito mesmo. O clube vai ser um galpão de fazenda. Porra. Tem a área, o Maurício conhece a área, vai ter um rooftopzão que é uma antiga um britador da pedreira que a gente, sim, é isso, né? É pensar, é respeitar a história, a cultura das pessoas e ao mesmo tempo oferecer algo que elas não imaginavam que elas poderiam ter, né? Isso faz toda a diferença. Aí depois você entrega isso na mão de uma pessoa que não participou dessa construção, isso vai se perder. O nego vai enxergar lá alguma coisa que tem inédito só como um custo. Então, não, gente, isso aqui foi pensado por causa disso. Vai melhorar a vida das pessoas, a gente vai ter que manter ele aqui, vai custar um dinheiro e tal. Mas, cara, esse rooftop aqui, vamos fazer um evento aqui, vamos juntar nossas famílias, você vai ver como é que é bacana isso aqui. Primeiro você cria a mentalidade, né? Acabou. Né? Então, a Estrela Urbanidade, cara, ela vive por isso, cara. Eu ganho menos dinheiro que qualquer empresa, pode ter certeza, mas eu acredito que eu vou ter mais tempo de vida. Porque todos que eu vi até hoje trabalhar só produto, isso aí já é um capital enorme, né? Isso eu aí acho que se eu conseguir levar essa ideia à frente, eu acho que eu tenho um pouco mais, porque quando você muda a vida das pessoas, você está jogando outro jogo, né? Verdade. Outro jogo. A responsabilidade é outra, né? A responsabilidade é grande, obviamente, porque o impacto é grande, mas o jogo é outro, né? Você cria uma relação que nunca mais você perde ela, né? E aí, por exemplo, fora de Juiz de Fora, eu já sei de 3 empreendimentos seus aí então você fora sabe da todos. cidade. Você sabe todos. Eu te acompanho, porra. Já que eu não te acompanho. Então você sabe já todos, tem tempo cara. que eu te acompanho, porra. Estamos querendo lançar um projeto aí esse ano no sul de Minas. Tem um projeto na Zona da Mata, em São João del Rei, que na realidade vertentes, né? Mas eu ainda chamo do núcleo nosso aqui de Zona da Mata, e estou com um projeto também no Norte Fluminense. No Norte Fluminense, em Rio das Ostras, que tá contratado e estou desenvolvendo. Tudo coisa assim, aos poucos, são projetos grandes e tudo, cidades pequenas, que meu foco são cidades intermediárias, cara, né? Que eu chamo de cidades intermediárias, cidades que ainda é possível fazer o que eu penso. Porque tem cidades muito grandes que eu já acho que eu já não consigo, não só por uma questão de mercado, como também por uma questão por exemplo, no sul de Minas estou em Alfenas, né? Tem um ano que eu estou lá. Não sei quando que eu vou lançar o projeto. Mas, Maurício, eu já conversei com a cidade inteira, cara. A cada 15 dias eu estou lá, eu converso com todo mundo, sento com o dono do restaurante, o cara da universidade, o professor, associação comercial, e gente, cria uma comunidade lá e converso, e vou lá, apresentação, e falo como é que eu penso a cidade, sim, tudo. Mas você vai lançar um projeto que eu acho que eu vou, gente, mas por enquanto eu não estou falando de empreendimento, estou falando da gente pensar as cidades. Então, por exemplo, Alfenas é uma cidade intermediária, que tem potencial, tem muita gente boa, tem condição de pagar 1 metro quadrado que eu consigo desenvolver um projeto de qualidade, mas ao mesmo tempo você traz um pensamento desse e as pessoas arregalam o olho e falam, não, isso não existe. Eu falei, existe, vamos lá de fora que eu vou te mostrar, né? Então você impacta muito, cara, porque não existe, você cria, né, uma expectativa que não existe na cabeça das pessoas, um sonho, né? Um sonho, e aí quando a pessoa entende que esse sonho é possível, ela já projeta a felicidade, cara, aí você esquece. Hoje aqui, por exemplo, em Juiz de Fora, você está aqui praticamente, né, Marcelo, em todos os bairros aí, assim, todas as zonas aí, está na Zona Norte, na Zona Sul, você está ali no... eu tenho aqui na Zona Sul, eu tenho mais 2 projetos, eu tenho na Zona Norte mais 3 e tenho um projeto na Zona Leste. Quando não dentro da mancha urbana, mas bem conectado com a mancha, né? Meu negócio não é segunda residência, não é projeto mais distante, então
eles precisam estar dentro da cidade ou conectado mesmo com a cidade para morar. Projeto residencial unifamiliar, né, uma casa por lote. O Estrela do Vale tem um percentual de lotes bom de uso misto, né, que não é o principal produto nosso, mas esse projeto veio com essa característica. E projetos fechados ou abertos. Isso aí para a gente assim, não é. Depende, isso é uma questão mais comercial. No né? caso, assim, a nossa cidade aqui, hoje a gente são 700 mil, 650 mil, 600 mil habitantes, em torno disso, né? Exatamente. E você acha que comporta mais aí? Você tem mais áreas aí interessantes que você pode levar uma ideia nova, surgir alguma coisa assim? Se meu foco fosse só um foco comercial, certamente eu já tinha tirado muito pé de Juiz de Fora, porque Juiz de Fora realmente o mercado deu uma... mas como eu não estou com pressa e eu sei que as coisas mudam, né? E eu gosto demais daqui, né? Sou grato a essa cidade acima da média e preciso honrar tudo que ela me ofereceu, né, cara? Nascido aqui, criado aqui, estudei aqui, minha família criada aqui, meus filhos estudam aqui, a cidade sempre me acolheu muito, um negócio impressionante, eu acho um privilégio, né, morar aqui e assim, lancei aquela campanha ali que eu tô provocando a cidade, você viu a placa ali? Aqui Na embaixo, entrada, aqui na entrada? Vocês viram a placa? Você viu a placa não, na entrada não reparei ali? não. Não? Então, depois vocês passam lá e vê a provocação que eu estou fazendo na cidade, né? Eu queria até provocar um pouco mais, colocando um pouco a minha marca, mas eu deixei ela mais solta, né? Mas é uma placa no projeto que nós vamos fazer aqui embaixo, o Passeio JF, né? Botei uma placa lá que já traz a logo do projeto, mas na realidade é uma provocação para a gente mudar essa mentalidade, que é JF eu me orgulho, né? Porque a gente precisa resgatar isso, cara. Isso aqui é bom demais. Não, e uma coisa que eu acho muito bacana que você fez também... Não podemos deixar isso morrer, sabe? Esse orgulho. Isso aqui é a capital da Zona da Mata Mineira, gente. A história que nós temos aqui, o privilégio de morar aqui é gigantesco. E, poxa, né, o pensamento hoje é a Manchester Mineira. Nada que faz aqui dá certo. Quem ganha dinheiro aqui vai embora. Não sei o que e tal. Cara, parar com isso. O pensamento é o mesmo. O pensamento é o mesmo de um condomínio. É aquilo que eu escrevi lá ontem para a turma. Pessoal, quanto mais difícil, mais unido a gente precisa estar. Então, uma cidade fragmentada, infelizmente hoje as nossas lideranças, elas lideram pela fragmentação, né, pela polarização. Sim. Infelizmente é isso. É uma realidade. É uma realidade, né? Se a gente se unir, nós somos muito mais fortes, gente. E quanto mais desafiador está tudo lá fora, mais unido precisa. Não, mas por exemplo, você falando, esse exemplo ali que você deu no Estrela do Parque, de você, mas também é de conhecimento da Marcele e de todos os proprietários lá, ele praticamente fez uma praça nova ali na frente, que não faz parte integrante da tua área do empreendimento, mas não era uma obrigação minha fazer. Não era uma obrigação, mas você remodelou a praça toda, criou várias construções e coisas para crianças ali, que hoje ali, domingo, aquela região ali vai para a praça e se diverte. Transformou a cidade, a região. E você continua dando a manutenção da praça ainda? A manutenção é sua, né? Da Estrela Urbanidade. Eu achei interessante tudo isso que você falou. Eu acho que a gente pode levar isso para qualquer área, porque o X da questão em tudo é você olhar para as pessoas e não para o produto que você está vendendo. Um exemplo, por exemplo, a gente vê num restaurante. Hoje em dia as pessoas compram muito mais a experiência, o lugar bonito, o lugar aconchegante, do que a própria comida em si. Exatamente. A gente, como administradoras de condomínio, hoje a gente percebe, se a gente começar a estudar os síndicos eles estão buscando muito mais do que uma empresa, a questão da prestação de contas, boleto, ele está buscando acolhimento. Ele busca um acolhimento dentro da administradora. É uma função que é muito solitária, às vezes. Nossa as pessoas senhora. não querem saber de muita coisa, só querem cobrar. Então, quando você entra na administradora de condomínio, o que ele busca? Ele busca um acolhimento, ele busca sentar, tomar café, comer um bolo, uma experiência de estar ali. Então, é diferente de você olhar só o produto. Isso para qualquer área. Qualquer coisa. Pessoa que estiver pensando em empreender tem que parar, olhar para aquele público dela, estudar ele, querer... No final das contas é gente, né? Na hora que você detalha, gente com gente. Nós somos seres sociais, a gente se relaciona e a gente
precisa ter contato com gente. E o que acontece? Hoje, o bem mais caro, qual é o bem mais caro do mundo hoje? É o tempo. É a atenção. Atenção? É a atenção. Por Por quê? Atenção é bem mais. Porque tá raro. A gente Quem- senta pra conversar, a pessoa tá no celular, tá resolvendo outras coisas. É o bem mais caro. E aí você encontra uma pessoa que te dá atenção, cara, acabou. Então o síndico, se ele começar É isso aí. dando atenção, ele já vai largar lá na frente. Mas assim, eu questiono. Mas é claro, o cara ganha pouco, precisa ter 20 condomínios ao mesmo tempo. Então, assim, quem precisa mudar essa lógica? É quem conhece isso e, poxa, vamos qualificar o síndico? Vamos, o síndico. Cara, beleza. Por isso que eu sou contra o síndico profissional, assim, em um determinado momento, ele precisa existir. Não é que não acho que ele não tenha que existir. Mas o síndico profissional, ele precisa estar muito conectado com a comunidade que está ali. Sim, é verdade. Então, o cara que mora no lugar é muito mais fácil, mas nem todo mundo quer. Então vamos trazer um cara qualificado mesmo, porque tudo que se faz quando a ótica é só custo, qual que é o mais barato? Cara, o mais barato vai sair mais caro. Exatamente. E não estou falando de gente, cara. Estamos falando de gente, né? Então essa questão da atenção, o síndico que conseguir, né, dar atenção aos seus condôminos, né? Esse final de semana, o Maurício acompanhou lá, eu tive que dar uma freada. uma vamos falar freada assim. nas discussões que tinha no grupo lá, e eu bloqueei o grupo e abri ele no domingo à noite, né? Porém, eu falei, pessoal, quem quiser continuar essa discussão, pode me ligar, meu WhatsApp, ou me chama que eu vou até você para a gente continuar. Eu só não quero que ela aconteça aqui do jeito que está sendo acontecido. Então, fechei o grupo, vamos parar, vamos pensar igual criança, vamos pro cantinho, né? Ficar lá no cantinho pensando e na hora que vocês acalmarem, eu abro o grupo de novo. Aí no que eu abri, eu dei uma mensagem importante, dura, mas acho que importante. Uns 2 ou 3 lá ficaram meio perdidos sem saber o que estava acontecendo, mas até agora está em paz. Vamos ver até quando vai durar. Mas o objetivo não é cortar a comunicação, é realmente ter uma boa comunicação e ter respeito, que a coisa estava começando a perder o respeito ali entre os condôminos. Eu falei, opa, isso aqui eu já sei onde vai parar, porque eu tenho alguma experiência nesse negócio, né? Aí, pum, justamente por esse equilíbrio entre o morador e o investidor, né? Começou por aí, né? Então, a atenção, ter atenção, acho que seria, né, a grande questão, né? E carta para jogar num condomínio bacana é manutenção, segurança, transparência de conta, seriedade. Isso aí, não brinquem com isso. Porque como é que você vira para uma pessoa e fala assim, ó, eu sou o síndico, sou responsável por esse ambiente aqui, eu vou fazer algo aqui que sua vida vai ficar melhor, mas eu não sou transparente nas contas, cara. Quem que vai acreditar nesse cara? Então, eu queria complementar no que você falou, atenção. A atenção hoje é um ativo realmente que hoje cada dia é mais difícil. E o que a Marcele falou de o síndico ir lá comer um bolo, tomar um café. Mas isso não adianta nada se você não tiver com bons profissionais do lado, aliado com um serviço competente, transparente. Ou seja, o que uma administradora de condomínio tem que fazer para dentro de condomínio, nós somos prestadores de serviço, nós estamos prestando serviço para ele. Se não está bom, tira e coloca outro. Então, assim, vai muito mais além do bolo, é lógico que isso faz parte, a atenção, mas a transparência, né? Isso é tudo em dia, né? Os recursos, o básico. Isso ali a gente tem que, obrigação disso, nós somos contratados para isso. Porque assim, você trabalhar com o seu dinheiro é um negócio de altíssima responsabilidade, imagina com o dinheiro dos outros. Exatamente. Né? E são pessoas, né? São famílias, é muito sério, né? Infelizmente, a gente não encontra isso nesse mercado em todos os lugares, né? E vocês estão aqui com essa iniciativa justamente que é para mudar esse pensamento, né? O Maurício eu conheço há anos, eu sei que ele não transige sobre isso, né? Ele só vai colocar o nome dele, a história dele, assim como eu faço, né? E a Marcele eu estou conhecendo agora, certamente se está nessa iniciativa. Tem a mesma linha. Pensamento igual, né? E acaba que quando o pensamento ele é muito fora da prática, né? Pô, cara,
Zé Conversinha, isso não existe, não sei o que e tal, porque as pessoas acabam se acostumando com o errado, né? Mas cabe Acha mais cômodo ir no site. acaba quem, sim, condomínio é assim mesmo, não sei o que, tal, põe lá, não sei o que, né? E agora, quem não se conforma com isso, que é o nosso caso, por isso que nós estamos aqui num sábado à tarde, tomando um vinho, conversando sobre esse assunto, né? 17 horas, né? 17 horas, daqui a pouco tem jogo do Flamengo, né, Tem jogo do Maurício? Flamengo hoje. Então, assim, já que nós não concordamos com isso, né, vamos, no mínimo, levar essa mensagem, né? No mínimo, levar esse pensamento e deixar que as pessoas tenham duas experiências, duas visões, né, que elas possam comparar e escolher por onde que elas querem seguir. Não, e tem um lado também que você falou, e a gente está no mercado e sabe, que é a desvalorização do imóvel, né? Que um CEO, que é o síndico que a gente chama, né? O que pode trazer para o teu patrimônio é uma desvalorização grande. Exatamente, é isso que as pessoas não conseguem entender de maneira muito objetiva assim, e evidente, né? Isso é certo que vai acontecer. Muito. Porque a lógica é muito simples. Se eu convivo em um lugar que eu não me sinto bem, que a energia é ruim, que os pensamentos são ruins, os comportamentos são ruins, eu quero ficar longe daquele lugar. Se é um ambiente coletivo de um empreendimento residencial, eu não vou ficar com aquilo, eu vou vender. Quanto mais gente vendendo, mais baixo a lei da oferta e da procura, né? Simples. Agora, todo mundo quer aquele lugar, né? O preço vai lá para cima. É desejo, né? Então, onde a felicidade é maior, onde o coletivo é maior, né? E não existe felicidade sem o coletivo, esquece, ela precisa ser, o bem-estar está ligado ao relacionamento diretamente. Então, se você está num lugar que você não se relaciona bem, salvo uma questão patológica, né, que aí é outra discussão, você não quer ficar naquele ambiente, você quer sair dali e ali você vai vender. Vai vender no que você vende, sem dúvida, cai preço. As pessoas sentem falta de ser ouvidas, né? Entendeu? A gente percebe muito isso. Às vezes a gente precisa ser psicólogo, às vezes a pessoa chega nervosa perto da gente, principalmente na função, às vezes, do síndico que tá ali, entra ali no condomínio. Às vezes a pessoa tá nervosa, chega nervosa por algum assunto, mas o assunto que fez ela ficar nervosa não é o condomínio em si. Às vezes você pergunta, acontecendo alguma coisa. Aconteceu isso recente comigo, que um subsíndico, ele começou a me tratar mal, do nada. Aí eu falei pra ele aqui, o que tá acontecendo? Ele já começou a me contar o problema da família dele, pediu desculpa. Eu falei, vamos sair, vamos almoçar, aí atenção, vamos né? conversar. Exatamente. Acontece então, assim, muito. Isso é muito necessário. Acontece muito mesmo, né? Às vezes eu costumo falar com a minha turma lá, não só nos condomínios, como a turma que tem contato com o cliente, fala assim, gente, eu garanto para vocês vão resolver 80% dos problemas só de ouvir. No final das contas, vocês não vão precisar fazer nada, só ouve. Né? Ouve e deixa que a pessoa entenda que você está preocupado com ela. Você vai resolver, aí vai sobrar só 20%, vai ficar bem mais fácil. Agora, se você não ouvir, os 100% vai te dar um trabalho, esse pessoal vai sair bravo, vai te queimar, vai falar mal de você. Tem uns que você tem que dar uma arrochada maior, mas na maioria das vezes é ouvir, né? É atenção, que tá raro, né? Como eu disse, bem raro, e todo mundo que experimenta fala, opa, se o cara deu atenção para mim é porque eu sou importante, porque ele está se preocupando comigo, deixa eu pensar um pouco diferente, né? Então, é por aí, né? Então, esse ambiente coletivo precisa de uma liderança, né? A gente precisa levar esse pensamento para esses lugares, né? Vamos estar com o Maurício aí num evento daqui uns dias, justamente para levar essa mensagem, né? Não sou, como eu disse, síndico, não atuo nisso, não ganho R$1 para atuar nisso, né? Diretamente, não é a minha profissão, nunca desejei ser, mas eu gosto de gente, e gosto de gente no coletivo, e gosto de gente que tenha uma vida, uma boa vida, né? Uma vida que tenha bem-estar, que sejam felizes. E aí eu observei que eu não tenho como deixar de atuar depois do dia da entrega nos meus empreendimentos, se eu realmente quiser entregar isso.
né? Porque senão vai perder. Você pode ter certeza Inclusive, que vai Rodrigo, uma perder. coisa que eu acho muito ético em você, e lógico, também não tem que esperar mais nada, e muito bacana, é que dentro do empreendimento, ainda quando você tem uma unidade ou mais de uma, você se abstém a voto, né? Você acha isso ali, você não joga voto ali seu, né? Não, aquela Isso decisão que você... nós tomamos na assembleia, da última que nós fizemos junto, ela vai custar para sempre. minha empresa uma grana, cara, porque eu ainda tenho umas Sim, unidades lá. sim, né? sim. Mas eu não posso misturar as coisas, porque uma coisa é o Rodrigo, Isso, assim, o Rodrigo síndico ali, outra coisa é o Rodrigo da Estrela Urbanidade, que não podem, na dúvida, o Rodrigo da Estrela Urbanidade vai perder. Se tiver conflito, eu abro mão, né, e deixo a turma, vou conduzir, vou orientar, vou recomendar, vou falar, ó, vai por aqui que vai dar certo, vai por aqui Marcelo, que vai dar errado. o mundo podia ser bem mais fácil, né? Pô, vai Poderia por aqui, ser bem mais tranquilo, poderia. né? E aí eu falo, turma, para vocês ficarem muito à vontade, eu não vou votar, porque se eu votar... o poder de decisão total. Todo meu, todo meu. Mas você fala muito de comunicação também, e eu acho que, você também comentou que geralmente quando você precisa fazer uma taxa extra ou um reajuste, você não tem tanto problema. Não. Eu enxergo isso como sendo justamente a questão da comunicação, porque às vezes se o morador ele tá ali dentro da casa dele ou do apartamento dele e ele não tá sabendo de nada, na hora que vem uma taxa maior ele surta, ele fica nervoso e tudo. Agora, quando ele tá participando ativamente da vida ali do condomínio, que está sendo mostrado para ele, olha o que a gente está fazendo, é isso daqui, a gente precisa de dinheiro para isso, isso e isso, você quer isso daqui, vale a pena? A transparência, né? Ou não vale? Isso aí se torna muito mais fácil. E né? olha, nós estamos lá com a BR Condos implantando um empreendimento que foi entregue em outubro, aí sempre tem bastante discussões e questões mais fortes nesse começo, e aí nós fizemos o empreendimento está ocupando muito rápido, e a gente está avançando a fase do plano diretor de segurança, implementando algumas questões de segurança para, uma vez que a gente já tem a primeira obra e já tem patrimônio para ser protegido ali e chama mais atenção e por aí vai. Então, nós fizemos um trabalho gigante, comunicamos e tudo. Então, e sempre tem quem está atento ali, quem está conectado e está por dentro e quem está alienado total. Faz parte, normal, a gente não pode obrigar as pessoas a estarem consumindo aquela informação ali o tempo todo. Mas o curioso é o seguinte, a pessoa que tem a visão do morador, que já está lá e tudo, ela não tem a menor dúvida sobre a decisão, que é uma decisão para o bem do coletivo, né? E as pessoas que mesmo não enxergando isso, que eu sou um investidor, não vou morar nunca ali, mas entender o propósito, para mim não seria o ideal, mas assim, em função dos moradores, do amigo tal que está construindo a casa dele, eu vou votar nesse sentido, porque se eu tivesse no lugar dele, eu gostaria que as pessoas... Então, a decisão naquele momento ali é para uma pessoa de uma casa que está construindo, praticamente, na prática, vai ajudar a proteção do patrimônio dele, da obra que está ali. Só que todo mundo que estava presente entendeu por causa da comunicação. Agora, quem estava alienado de tudo, e tem muita gente, começou a ponto de eu, sexta-feira, ter que falar, galera, vamos passar um final de semana em paz, eu vou bloquear o grupo aqui, no domingo eu volto, e aí vocês vão estar com a cabeça mais fresca, e a gente conversa um pouco mais sobre isso. E mesmo assim tem uma galera que ficou voando lá, né? Mas faz parte. Com o tempo isso se estabiliza, né? Dá muito trabalho, você fica de vez em quando meio chateado com alguns tipos de comportamento, mas o bem ele prevalece no final, isso aí é certo. Aqui aconteceu isso, lá no estado lá aconteceu isso, no estado do Parque, tem certeza que vai acontecer e tudo, mas não pode transigir a determinadas questões, principalmente nesse equilíbrio aí entre os condôminos e os objetivos do projeto. Você participa ativamente, foi até uma coisa que a gente abordou, né, no primeiro episódio do podcast, da dificuldade às vezes que a gente tem com as convenções, estatutos. Mas assim... Você participa disso daí ativamente, né, na hora de... Eu tenho o maior especialista do Brasil nesse assunto hoje, que faz os meus estatutos, que faz a minha convenção. Eu analiso ela toda, tudo, e na hora que eu... Assim, não tem brecha, não tem escapatória, entendeu? Não é aquele papel para cada condomínio separado, não é o copia e cola, não. Não, customizado. Eu pago uma grana para esse profissional, para essa profissional, que é uma mentora minha nesse assunto. Ela que me estimulou a estudar esse assunto e fazer bem feito.
Então, o estatuto aqui do Estrela Alta, eu estou revisando ele até agora, porque eu deixei uma previsão de uma associação master que eu vou criar agora e ele vai conectar na associação master. Então, a estrutura documental, ela precisa estar adequada a esse propósito, porque no dia a dia, se der tudo certo, você não vai precisar usar ela. Agora, na hora que der errado, ela tem que estar ali. É a Bíblia. Acabou, entendeu? Então, Verdade. ó, não concordamos com a Assembleia. Vamos lá. Beleza. Vai lá na convenção ver se eu não seguir o rito. Beleza. Mas queremos outra Assembleia. Não vou fazer. A não ser que você cumpra. E eu faço, ainda para estimular mais, eu não falo, se você quiser fazer uma Assembleia, você tem que juntar 1/3 de assinaturas. Eu não falo, só tem Assembleia se seguir o que está no Estatuto. No Estatuto, no caso lá, na convenção. Aí eu estimulo o cara a ir lá, ler, procurar, pesquisar, porque eu não vou dar de graça para ele. Vai lá e vê as regras que estão lá. Se você juntar 1/3 de assinaturas aqui, eu como síndico, que estou a serviço de vocês, eu vou fazer Assembleia. Mas eu não tenho por que fazer Assembleia, porque ela foi comunicada, foi toda dentro do Estatuto, não vou fazer. Acabou, foi o que eu coloquei lá, não vou fazer. Você vê no dia a dia do condomínio, né? Isso aí é um diferencial enorme ali na hora de estar planejando essa convenção. Exatamente, porque as pessoas têm pouco conhecimento, né? E aí você precisa, de uma forma ou de outra, levar esse conhecimento. Agora, na hora que você precisar de uma convenção, precisar de um estatuto, ele tem que estar, porque depois que você fundou, você não muda não. Esquece, você não muda. Você não muda, entendeu? Não muda. É muito difícil mudar. E às vezes vem umas coisa, nossa senhora. Então, a certidão de nascimento, se ela nascer torta, é bronca, entendeu? Então eu fico com uma liderança forte lá, porque eu sei que na hora, se o caldo engrossar, eu sei que eu vou lançar a mão de um documento que tem força de lei praticamente. Sim. E ninguém vai poder questionar a minha atuação, porque está ali, claramente. E essa profissional, até Maurício, acho que nesse evento você faz aí, cara, se você quiser um dia trazer ela, a Mariângela Yamonde, cara, a Mariângela é do Secov de São Paulo, é a fera no assunto, cara, é fantástico. Então, pode combinar aí uma parceria entre a gente e trazer ela para participar. É fera com força. Eu já vou até dar antemão aqui que nós vamos ter o Rodrigo lá, a palestra dele, na Escola do Síndico, dia 16 de agosto. Tô lá, conversando com a turma lá, tentando melhorar esse mercado nosso, né? Vai ser muito importante isso aí. O Rodrigo, assim, tudo que é bom acaba, né, cara? Eu ficava aqui, eu ficava a tarde inteira, mas já sei também, cara. Que você tem um compromisso, eu tenho um compromisso na prefeitura. Não, não é na prefeitura, não. A prefeitura foi ontem. Você tem um compromisso em casa, hoje é sábado. O jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo. A da prefeita foi ontem, rapaz, da prefeitura. Nós estamos fazendo máquina do tempo aqui, né? Nós estamos de volta para o futuro. Só pra gente terminar, você já viveu algum caso assim muito inusitado aí nesse tempo que você atua como síndico dos condomínios, ou engraçado, alguma coisa diferente aí? Já teve alguns casos assim bem emocionantes, né? Por exemplo, de pedido de casamento dentro de um lote, do condomínio nascer um filho gêmeos e plantar a placenta numa árvore dentro do lote, né? São situações bem bacanas, né? De morador mudar para casa e me convidar para ir lá tomar um café, conhecer a casa, me apresentar cada quarto, né? Com aquela alegria, assim, aquele orgulho. A casa depois que fica pronta lá. Exatamente, né? Me chama, Rodrigo, vem cá, eu quero... Então, isso é bem bacana. E tem as situações inusitadas, né? Assim, que não são tão... são engraçadas se não fossem tão trágicas, né? Porque... como os clubes são muito fortes, né? Então a turma abusa um pouco, sabe? Aí, dá de tudo, dá gente fazendo festa e jogo do Flamengo sobe em cima da mesa, quebra a mesa, a câmera pega, filma e o cara fala que não vai pagar a mesa. Mas como, cara? Você tá aqui, tá aqui, cara. Você subiu a mesa no meio, cara. Não, mas não foi bem assim. Como a culpa foi do Flamengo. Assim, exato, como não foi bem assim, né? Aí, poxa, nego bebe, fica bêbado, cai, machuca, quebra a cabeça, bate com a cabeça no chão, dá de tudo, né? Quando você tem o público, né, você perde um pouco isso, mas
Tem muita história, dá para escrever um livro. Dá para escrever um livro. Aí você faz assim, você pega um empreendimento, tem 500 lotes. Aí você vendeu para um juiz e para um promotor. E eles compraram um do lado do outro. Por coincidência. Coincidência, um do lado do outro. Meu amigo, assim, vai ter história ali. Vai, assim, vamos mediar aí o juiz e o promotor, um querendo prender o outro, matar o outro, e por aí vai. Dá de tudo. Dá de tudo. Ô, né? Rodrigo, assim, e seu dia a dia tem estresse, né? Não adianta a gente falar que hoje o estresse está presente aí. É muito. E para onde você vai no estresse? Esporte, viagem, família? Onde é que você... Eu sou muito caseiro, cara. Gosto muito de ficar em casa. Sempre com a família e tudo. Gosto de assistir um pouco de séries, geralmente séries históricas que trazem aí um pouco disso que a gente falou, de liderança. Futebol você já parou, né? Futebol nunca foi bom, né? Não, você já parou, comecei, né? Pra parar tem que começar, não, né, você jogou um pouquinho, mas viu que começar, não... sempre, não tenho... Porque você sabe que eu chuto com as duas pernas, né? Mal com as duas. Ruim com as duas. Então o futebol não é o caso, mas gosto. Eu já andei muito de moto, hoje eu tô um pouco parado, mas gosto também. Cara, meus filhos, cara, eu procuro, assim, para criar a relação de confiança com eles e estar muito próximo deles, eu procuro entrar um pouco dentro do mundo deles e eles entrarem um pouco dentro do meu. Né? Porque senão você fica dentro do lugar, mas você não se relaciona, né? Porque se deixar, eles ficam dentro de um quarto e a gente, nas nossas atividades, então, tô sempre ouvindo as músicas que eles gostam de ouvir, tô sempre com os amigos dele, praticando os esportes que eles gostam. Final de semana, meu esporte predileto é visitar as obras, que às vezes não dá tempo durante a semana, levo eles, aí tem um equipamento trabalhando, que você sabe que é bonito de ver, aí eu chego lá, olha aqui, a escavadeira trabalha assim, o caminhão, pá, o corte a aterro funciona, compactação. O mais velho já tá, já pegou na veia já. O mais velho já falou, engenharia acabou, cara. Não que eu ficasse idealizando isso, mas é óbvio que, pô, é uma gratidão grande, né? Quando seu filho escolhe a sua profissão, sem dúvida. Porque ele se identificou ali, ele viu um caminho bacana naquele sentido. Então, então eu gosto muito disso, cara. Tá na família, tá em família, tá dando uma volta de moto, praticando esporte, andando de bicicleta, assistindo minhas séries, lendo algumas referências aí de pessoas que eu gosto de ler. Então, é isso, cara. Você falou aí no início do Alphaville, né? Tem o dono lá do Alphaville, né? Te inspirou em alguma coisa? Doutor Renato, sim. Sim. Para você estar onde está. Doutor Renato é uma inspiração para todo mundo, né, cara? Então, assim, doutor Renato era um cara, ainda que ele está vivo, mas não está pelo Alphaville, né? Que não aceitava fazer nada mais ou menos, cara. Tudo dele era o melhor, cara. Ele honrava mesmo a perfeição, ele estava sempre em busca da perfeição, de fazer diferente, melhor, né? Então, o Alphaville tem essa essência até hoje, né? E isso é muito, muito, muito bom. Ele também cuidava muito da relação, né, com os donos de terreno, com os clientes, né? Ele trouxe essa questão de associação forte, né? Nasceu dele, né? Ele pode não ter, ou não ter colocado em prática uma visão igual da ativação, de estar participando, mas ele já se preocupava com a associação. Então, a Mariângela, que trabalha comigo, a escola dela foi fazer associações de Alphaville que são muito estruturadas, são muito bem pensadas, né? Ele é uma inspiração até hoje, porque com 90 e tantos anos fundou uma empresa para fazer loteamento. O cara que faz loteamento tem que viver 150 anos, porque você 3 anos para aprovar, 3 para construir, 10 para receber. Se ele fizer 5 loteamentos, o cara não vê chegar lá na ponta, não. Verdade. Então, assim, só por isso já seria uma referência, né? Verdade. Só por isso seria uma referência. Rodrigão, aqui a gente agradece. Pegou, hein? Né, Marcelo? Agora chegou a hora chata, né? Né? Vamos fazer a fase 2, onde ele vai disponibilizar para a gente aí, o Rodrigo. Queria te agradecer muito. Estou à disposição. Você ter aceitado aí bater esse papo com a gente. Vai contribuir bastante aí para o nosso segmento, para a cidade. A sua palavra tem um peso muito forte aqui, tá? A Estrela Humanidade já fincou raízes aqui, está saindo, muita credibilidade. Obrigado. E que você continue aí nessa
pegada forte Beleza, aqui dentro Maurício? de Juiz Muito de Fora. obrigado. Que sou eu, Tá? Marcelo. obrigada, Muito foi obrigado. excelente. Estou à disposição a hora que você quiser conhecer a nossa empresa lá, conhecer os Sim. empreendimentos. Vocês são muito bem-vindos para a gente ver um pouco aí do palco onde isso, tudo que eu falei acontece, né? Chegamos ao fim de mais um CondoCast. Estejam nas nossas redes sociais, acompanhem, porque ainda vem muito conteúdo bom por aí.